Fala, pessoal! Bem-vindos aqui ao segundo mês do Desafio Bookster 2023. Vamos falar de um livro que eu escolhi com base na ideia de trazer discussões sobre pandemia, epidemia, né? Porque é um assunto ainda muito atual e que a gente viveu recentemente, que mudou a vida de todos nós. E como ainda não tem muita coisa escrita sobre o Covid, até tem um outro romance, mas eu quis pegar uma coisa também um pouco diferente para a gente mudar um pouquinho o foco e ver o que a gente viveu. Também foi vivido, né, em diferentes graus, em outras épocas. E o livrinho Nêmesis, do Philip Roth, foi escolhido. Um livrinho curto até, eu adorei, aqui nessa edição com a tradução do Jório Dauster. E para conversar com a gente hoje, nesse bate-papo, temos duas convidadas muito especiais, a Isadora e a Juliana, que são apaixonadas também pela obra do autor. E, meninas, queria, né, em primeiro lugar, agradecer a vocês por terem topado participar. E queria que vocês se apresentassem um pouquinho, contassem um pouquinho, né, do que vocês fazem, qual a relação de vocês com o trabalho do Roth, para a gente entrar um pouquinho mais no Nêmesis. Quer começar, Ju? Que aí depois eu já posso falar e entrar um pouco no Roth? Tá, então, eu ia te perguntar agora, quem vai primeiro, né? Então, eu sou a Juliana, tá aqui o meu nome aqui na tag para vocês se lembrarem. Sou acadêmica, sou pesquisadora, concluí meu doutorado agora aqui na Irlanda, onde eu moro, na University College Cork. Minha área de pesquisa é estudos germânicos, filosofia e literatura alemã, daí o meu envolvimento com a literatura, e também sou ensaísta e colunista da Folha de São Paulo. Meu nome é Isadora, eu sou crítica literária, tradutora, professora de ensino médio, e eu sou doutora em letras pela USP, e o meu doutorado foi justamente sobre a obra do Philip Roth. Então, eu fiz uma pesquisa sobre o Holocausto na obra dele, que inclusive virou um livro, que está disponível, pode ser comprado por aí. Como é que chama o livro? Chama Você Não Deve Esquecer Nada. Então fica a dica, pessoal. Depois eu passo até o link, se for o caso, a gente linka. Mas então eu pesquisei a obra do Roth no doutorado, passei 4 anos circulando com ele, e hoje trabalho então como tradutora, crítica literária, dou aula de literatura para adolescentes de 14 anos, que é uma aventura em si. Então acho que a gente pode começar a emenda falando um pouco do Roth, né? Então... Sim, pode falar. Eu acho só até interessante você falar de aulas para alunos de 14 anos, porque até um pouco no livro, né, vai ter um ambiente de pré-adolescentes, adolescentes que também são nessa idade. Sim, é uma aventura. Então, o Philip Roth é um escritor americano, ele nasceu em 1933 em Newark, que é uma cidade no estado de New Jersey, perto de Nova York. É uma cidade relativamente grande. Ele é filho já de americanos, mas ele é neto de imigrantes russos, então ele é a terceira geração nascida nos Estados Unidos. Isso é uma questão que aparece bastante na obra dele, as camadas da imigração. Ele é um escritor judeu, ele tem uma educação judaica relativa, ele faz bar mitzvah, ele passa por algumas coisas, mas ele nunca foi um homem muito religioso, o que é importante, acho até no Nêmesis essa ideia da religiosidade aparece. Ele nunca foi muito religioso. Ele cresce nesse ambiente que é um bairro, uma espécie de bairro judaico. Ele vai para a escola pública, mas como a escola pública é separada por bairros nos Estados Unidos, a escola dele é praticamente uma escola judaica, todos os alunos são judeus, porque todo mundo no bairro é judeu. Então ele tem essa existência muito insular quase, até ir para a faculdade. Aí vai para a faculdade, lá começa a escrever. Em 1959, publica o primeiro livro dele, que é Adeus Columbus e Outras Histórias, uma coletânea de contos, que causa um furor assim imenso na comunidade judaica, porque ele é visto como um autor que está explorando, que está lavando a roupa suja em público. Então ele está representando os judeus de um jeito que não é muito elogioso, e as pessoas ficam putas, rola uma grande perseguição. Ele jura que ele nunca mais vai escrever sobre os judeus na vida dele, passa por um período de carreira escrevendo sobre outros temas, e daí em 69, com o Complexo de Portnoy, ele volta. E ele volta para daí nunca mais largar esses temas da identidade judaica. O Complexo de Portnoy é novamente um escândalo, dessa vez por uma questão sexual, é um livro que é tido como pornográfico. Ele
a vida dele vira de ponta cabeça, as pessoas acham que ele é o Portnoy, saem perseguindo ele na rua, um negócio assim. E aí essas duas experiências de ter sido perseguido por ter falado de judeus e depois ter sido confundido com esse personagem dele, marcam o resto da ficção do Roth. Ele vai ter uma carreira muito longa, ele tem 38 livros ao todo, ele escreve, Nêmesis é o último livro dele, ele, quando termina Nêmesis, ele dá uma entrevista falando que ele sente que ele já não é mais capaz do processo físico da escrita e que ele prefere encerrar ali. Ele morre alguns anos depois da publicação do Nêmesis. E, inclusive, ele faria 90 anos na semana que vem. Ele tá tendo uma série de eventos esses dias em comemoração a isso. Então ele vai se tornando de um escritor que no início da carreira é quase meio um maldito, assim, ao grande romancista americano. Quando ele morre, ele já é o grande escritor norte-americano, livros na Biblioteca do Congresso, o grande escritor canônico. E ele tem essa carreira muito longa, mas que circula muito em torno de temas que se repetem, como a identidade judaica, masculinidade, o que é ser um americano, a identidade americana é um tema que ele vai retornar também. E Nêmesis, ele tem bem um aspecto dos livros mais tardios da carreira do Roth, a Pastoral Americana, são temas que ele estava pensando já no final. Eu acho que é isso. Ótima introdução. Realmente, como você disse, né, ele é uma total referência na literatura norte-americana. Há quem diga, né, que ele merecia muito um Nobel de literatura, né, se especulou muito disso, mas ele acabou falecendo antes de vencer. Eu queria começar, né, a gente pensando aqui no tema principal do livro, que é a epidemia da poliomielite. De que forma vocês acham que o autor quis relacionar, talvez, esse tema com outro grande tema, que era a questão da comunidade judaica, né? Na visão de vocês, né, o que era mais o protagonista principal aqui? Se a poliomielite ou se essa questão da comunidade judaica sendo a vítima principal da doença na obra dele? Vamos lá, Isa. Vai ser um bate-bola aqui. Eu acho que eu vou cantar a pedra e Isa, como é super especialista de Roth, ela vai conseguir explicar bem melhor para vocês. É interessante quando a gente começa a ler o Nêmesis, né? Como a gente percebe, até pela época em que ele situa a epidemia de pólio, 1944, como a epidemia em si, ela atua como se fosse um jogo de espelhos, né? Entre o que está realmente acontecendo, entre a epidemia de pólio e o destino dos judeus na Europa, né? Com o Holocausto. E aí eu acho que ele brinca muito bem com isso, assim, com a ansiedade que a doença causa a pólio, porque se na ficção você não pode dizer que algo é simplesmente uma metáfora para outra coisa. Aquilo é uma metáfora e, ao mesmo tempo, não é uma metáfora, né? Então, a epidemia, desculpa, existe, mas ela também ela se refere a o que está acontecendo na guerra, com a questão do Holocausto. E algo que é interessante também é esse deslocamento geográfico, né, Isa? Porque lida muito também com a questão da memória de quem não, do judeu que não viveu o Holocausto diretamente. E como ele acaba também se sentindo, vamos dizer assim, um sentimento da culpa do sobrevivente, né? Eu acho que pesa muito também na escrita desse livro aqui, tudo isso sendo considerado. Foram as coisas que me vieram à cabeça enquanto eu lia Nêmesis aqui para me preparar para falar com vocês. Eu acho que ele é um livro bastante alegórico nesse sentido, em que a epidemia ela aparece como eu acho que ela é uma leitura alegórica em relação ao Holocausto, é muito possível. Inclusive a imagética do Holocausto aparece o tempo todo. Essa que parece um forno, ele repete várias vezes a ideia do forno. Tem uma passagem em que, quando o Baquito, se não me engano, está indo para acampamento, mas ele está num carro numa estrada e ele vê as chaminés, e ele fala as chaminés subindo, uma fumaça preta, gourenta, que também recupera essa imagem das chaminés, do campo de concentração.
o acampamento, né? As casernas do O acampamento. próprio Iron Lung, né, no negócio que Sim. as vítimas da polio estão sendo afetadas não só com paralisia, mas também com a questão respiratória, né, e tal. O sufocamento, é verdade. Então ele vai criando uma imagética que retoma a imagem dos campos de concentração. E essa ideia que você falou, essa ideia de eu não estava lá, essa é a questão central em como o Roth olha para o Holocausto. Ele está sempre nesse vai e volta entre, bom, se eu sou judeu, isso é uma parte da minha identidade. Uhum. Mas eu não estava lá, e não só eu não estava lá, para ele tem até um aspecto mais sério. E eu não só não estava, como eu estava vivendo muito bem na época. Nos anos 40, ele era uma criança de entre 7, 8, 10 anos que estava, e ele fala, jogando beisebol nas ruas de Newark. Ele era esses meninos, sem a epidemia de polio. Uhum. Ele teve uma vida feliz, confortável. Então, não só não estava lá, como não estava sofrendo. E eu acho que nesse livro ele faz nesse sentido algo um pouco parecido com o Complô contra a América, que é trazer Sim. o sofrimento para casa. Então agora eu vou fazer esses judeus que na verdade estavam super bem naquela época, super bem não, mas assim, nada de muito grave estava acontecendo com eles. Eu vou trazer essa epidemia como uma maneira de então fazer esse espelhamento e também uma alegoria de uma perseguição, de um antissemitismo que se reforça muito nos anos 40 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos era um país antissemita mesmo antes da entrada na Segunda Guerra, mas a entrada na Segunda Guerra faz com que a população geral se volte muito contra os judeus, porque existe um senso comum de que essa guerra é dos judeus. E o motivo pelo qual Sim. jovens americanos estão indo morrer na Europa é por causa dos judeus. Então, essa culpabilização, que no livro aparece como eles são o principal vetor da epidemia, também é algo que eu acho que ele está tematizando através desse surto de pólio. Exato. E é muito interessante, porque apesar dele, né, lógico que essa referência ao nazismo, ao Holocausto é muito forte, mas ao mesmo tempo tem também a presença forte da questão da religião, né, até ligada à comunidade judaica. Ele fala muito sobre esse tema nos seus livros, mas quando a gente vê que o personagem, o Buck, ele questiona muito de Deus, né? Por que Deus teria sido responsável pela epidemia? Seria o próprio autor questionando a religião dele, a crença dele no livro? Eu acho essa é uma pergunta muito interessante, né? Eu acho que a questão religiosa ela perpassa a narrativa inteira. O Buck ele está sempre se questionando, né? Se Deus é bom, por que então ele criou a polio, né? Que é a mesma questão que muitas pessoas fazem. Se Deus é bom, por que então houve o Holocausto? Por que então ele matou 6 milhões de inocentes? Deixou que se matassem 6 milhões de inocentes, né? Aí outro espelhamento aí, né, Isa, também da questão. Mas algo que ainda me chama atenção é com relação à religião, vai além desse debate se Deus é bom ou mal, mas a questão de como são os modelos de masculinidade do Bucky. Né? O Buck, você vê, ele tá o tempo todo, ele sabe, ele é um cara super responsável, ele sabe que tem uma responsabilidade incrível com a comunidade dele, o bairro dele, as crianças do bairro dele, e ao mesmo tempo ele fica meio que ele é ambivalente com relação a essa responsabilidade. Quem a gente conhece na história da religião judaica que ficou ambivalente com relação a assumir ou não a responsabilidade? O próprio Moisés, né? Que Deus chegou para ele e disse assim, olha aí, Moisés, eu vou te entregar as tábuas da lei, você vai guiar seu povo aí e tal. E aí Moisés fala, mas eu sou gago, eu não sei falar direito. Aí Deus pega e diz, manda teu irmão falar por você e tal. Moisés fica tentando se esquivar da responsabilidade dele até que chega um ponto que diz, tudo bem, eu vou assumir minha responsabilidade. E você veja que os modelos de masculinidade do livro são muito interessantes porque quem é o principal modelo de masculinidade do Bucky? É o avô dele, que é um cara super responsável. O modelo de masculinidade ali é um homem que toma conta daqueles que dependem dele, né? Ele não é um lobo solitário, vamos dizer assim.
O outro modelo de masculinidade é o pai da noiva, o pai da Márcia, que também segue esse mesmo esquema, né? Algo bastante mosaico, né? Enquanto o pai do Buck, ele nunca aparece diretamente, ele é um vigarista, e é isso que faz com que ele também fique meio que tentando, fique cambaleando no assumir a responsabilidade dele. Então, essa questão da religião, só para terminar aqui meu ponto, que já está se alongando demais, eu acho que tem sim essa questão sobre o que é Deus, a natureza divina, se é uma natureza boa ou má, perversa, mas também tem essa questão da questão da masculinidade a partir dessa, vamos dizer assim, mitologia judaica, mitologia mosaica até, né? A gente falou muito bem da região, eu queria pegar a pergunta que o Pedro fez, se pode ser o autor pensando, porque o Roth é um autor autobiográfico, mas Nêmesis, nesse sentido, é um livro muito curioso. O Roth é um ateu declaradíssimo, assim, entrevistas, ele dizendo, não acredito em Deus, não sou um homem religioso, a espiritualidade não me interessa. Ele tem dois tipos de protagonistas principais. Então, ele é um autor muito autobiográfico, ele está derramado nos livros dele, em muitos deles. Ele é personagem de muitos livros deles. Operação Shylock, Complô contra a América, o personagem se chama Philip Roth. Ele tem um alter ego, que é o Nathan Zuckerman, que acompanha ele por vários momentos. E aí ele tem um outro tipo de protagonista, que é o Buck Cantor e o Swek Levov, que são homens completamente diferentes deles. O Roth não é esse homem. Ele não é responsável, ele não é moral, ele não está interessado em fazer a coisa certa, ele não está interessado em cuidar da comunidade dele, ele não está interessado em cumprir com os deveres, ele é um hedonista, ele fala, isso é o que ele conta pra gente, né? Quem ele era vai saber, mas o que ele conta pra gente nas entrevistas e nos livros em que ele se projeta é isso, que ele era um grande hedonista, uma pessoa que um grande egoísta, e isso as pessoas do círculo dele falam também, que ele é alguém muito autocentrado, muito hedonista, muito focado na própria trabalho de criação e alguém muito amoral, alguém que acreditava que o processo de literatura valia qualquer coisa. Sim. Esse livro Polêmico também, né? vale expor minha família, vale tudo. E aí, de vez em quando, ele fica meio fascinado por uns homens bons. Ele escreve uns personagens que não são ele, que são pessoas muito preocupadas em serem bons homens. O Swek Levov, que é o protagonista da Pastoral Americana, é o grande exemplo disso. Tudo que ele quer é ser um homem bom. E daí a tragédia cai na cabeça dele de um jeito ainda mais dramático do que do Buck. E o Buck, ele quer ser um homem bom. Então, nesse sentido, o que o Roth está fazendo, algo dele ali, algo das próprias questões dele, mas é como se ele ficasse olhando para esse animal estranho. Ele escolhe um homem como o Buck e fala, isso é um bicho que eu não entendo. Essa pessoa que vai seguir os deveres, que vai fazer o que tem que fazer, Sim. que vai ser assombrada pela culpa, é um bicho que não sou eu e que eu não entendo, e eu vou escrever sobre ele numa tentativa de, talvez, tentar entender. Excelente. Sabe o que lembrou, Isa? Semana passada eu estava assistindo um documentário sobre o John le Carré, que é o grande escritor de espionagem do século XX, né? O autor de Tinker Tailor Soldier Spy. E o pai dele, ele também tem uma relação muito estranha com o pai. Como o Buck tem uma relação muito estranha com o pai, né? Que é vigarista, o pai do John le Carré na vida real era tipo uma espécie de vigarista também. E o John le Carré, quando ele cria a personagem do George Smiley, que é um gentleman, né, que faz tudo corretinho e tal, não sei o quê, ele explica no documentário o seguinte, que ele criou o George Smiley quase que como uma figura paterna para ele, né, tipo, ele criou a própria figura paterna para poder ter vamos dizer assim, uma espécie de compasso, né? Isso é interessante, quando você fala dessa relação do Roth com o personagem que ele não é, que é um bicho estranho, né? Então, assim... E uma coisa, até falando em figura paterna, eu sentia que o Buck, ele tinha um pouco essa figura paterna, talvez de um irmão mais velho, ou até um pai, para aquela garotada, né? Sim. Que ele tinha essa responsabilidade meio paterna sobre eles, assim. Isso é muito louco, porque realmente é um homem muito bom. E aí, até a Isa falou, né, sobre a palavra culpa, que é muito presente no livro, né? Talvez um dos sentimentos mais presentes no protagonista. Até a gente vê, né, a culpa por ele não ter ido à guerra,
a culpa por ele ter talvez passado, né, que é a principal, talvez o vírus, né, ter sido o vetor do vírus. Então, a culpa é pela morte da mãe que morreu no parto, a culpa de não conseguir fazer nada para salvar os alunos, de ter ido depois para aceitado a oferta de trabalho, né? Essa culpa, e aí eu até pergunto para vocês, até com base um pouco no que a Isa falou antes, que o autor estava vivendo uma vida muito boa enquanto na história aquelas crianças estavam, né, sofrendo. Então, ele não viveu as atrocidades do nazismo. Você acha que tem um pouco dessa culpa que o autor sentiu passando para o personagem, né? E se essa presença da culpa, ela é um pouco uma forma de, não sei, de tentar tornar o Buck, que passa a ser talvez o vetor da doença, alguém como se ser tão bom não é bom para a pessoa, sabe? Viver com essa culpa não é algo que faz bem. Vai lá, Isa. Eu acho que o Roth ele está dramatizando isso. Ele com certeza está usando o Buck para dramatizar essa culpa dos judeus americanos, essa culpa do eu não estava lá. E não só eu não estava lá, mas eu poderia ter feito mais. Claro, a história é a história, a gente nunca sabe como as coisas teriam acontecido, mas existe um discurso em torno de os Estados Unidos, se os Estados Unidos tivessem entrado na guerra mais cedo, talvez menos judeus tivessem morrido, se as linhas de trem que levavam a Auschwitz tivessem sido bombardeadas, talvez menos judeus tivessem morrido, talvez os judeus americanos tivessem feito mais coisas para que mais refugiados tivessem entrado, que também são perguntas, como a pergunta do Buck, que aí se eu levei, se eu não levei, o que eu poderia ter feito? A gente nem tem a resposta, nem pode se fazer nada a respeito. Mas o discurso o discurso da relação dos judeus americanos com o genocídio na Europa passa por esses lugares, de que algo mais poderia ter sido feito e não foi. De que algo mais poderia ter sido feito pelo mundo, de uma maneira geral, e não foi. Então, eu acho que ele está dramatizando essas questões, mas ele está também, e aí, como a Ju falou, né, as coisas são uma alegoria, elas são o que elas são também. E o Pedro levantou, a epidemia, ela também é a epidemia. E eu acho que o Roth também, ele está fazendo essa crítica que o Pedro levanta, que é essa preocupação moral, essa preocupação com uma retitude, com ser esse homem bom. Ele é muito cético dessa atitude. Ele, Roth, é muito cético da moralidade como um lugar que realmente que leve as pessoas para algum lugar mais feliz. Isso aí eu acho que ele discorda profundamente, mas de que seja produtivo de alguma maneira, porque no final da história toda, essa culpa do Buck não é produtiva. A única coisa que ela faz é acabar com ele. Ela não salva ninguém, ela não ajuda ninguém. Ele só destrói a ele mesmo numa culpa que não vai para lugar nenhum. Tem um livro do Roth que é o Professor do Desejo, em que o protagonista, o David Kapish, fala para o filho, ou é o animal agonizante, é um dos dois do David Kapish, acho que é o animal agonizante, em que ele fala para o filho, a moralidade é um fetiche como qualquer outro. Então, a moralidade, e o filho do Kapish é uma figura como Buck. Eu quero fazer tudo certo, eu quero ser um bom homem, um exemplar da sociedade. E o Kapish vira para ele e fala: a moralidade é um fetiche como qualquer outro. Você quer ser um homem bom porque isso te dá uma onda. O Buck tem isso. Então, o Roth tem esses dois lados, que ser muito bom é um movimento do ego para o Buck também. Sim. E não leva a lugar nenhum. Então ele essa culpa dele no final vai para onde? Vai para nada, não ajuda ninguém. Exato. Inclusive, talvez, né, Ju, não sei se você teve a sensação, mas assim, ser tão bom nem faz ele feliz, né? A sensação que ele não conseguia viver feliz, porque era tanta culpa por não conseguir ser bom o suficiente, né? Uma coisa da insuficiência de nunca chegar naquilo que ele chegava, porque ele sempre ficava encontrando problemas e responsabilidades que ele não conseguiu atingir, que ele não era feliz. Exato. Eu acho muito interessante como o Roth ele vai formar a personalidade do Buck, né? A psique do Buck. Primeiro, ele é órfão, né? De mãe. O pai ausente. O pai tem os problemas dele, é um cara imoral.
Então aí já você tem a sensação de que o personagem ele cresceu justamente na falta de, tipo, nessa sensação de falta, de que ele não merecia ser aquilo que... não merecia ter aquilo que ele tinha, que era a sorte de ter o casal de avós tão presentes e tal, diz que aí depois galgando o caminho dele na carreira. E isso fica bastante aparente quando dá a doida na cabeça dele e ele vai andando para a casa do sogro. E ele começa a falar do sogro que é médico, ou, quer dizer, o narrador começa a falar que o Book vai pensando no sogro que é médico, na casa grande, no banheiro, em tudo. O Book está maravilhado com a possibilidade de ter essa vida de classe média, né? Que ele não imaginava, ele não jamais imaginou que poderia ter, porque ele não se imaginava worth it. Como fala isso em português, né? Ele não se imaginava Digno. digno disso, né? Justamente por conta desse histórico dele, de órfão, de ter um pai ausente. Então, eu acho que tem isso, a culpa nesse ponto mais do inconsciente, da psicologia do Book, e nesse mesmo episódio em que o Book chega na casa do sogro, né, e que ele acaba pedindo a mão da Márcia em casamento, o sogro diz para ele que um senso exacerbado de responsabilidade é algo que é debilitante, como a Isa estava lembrando a gente aqui na fala. E essa, para mim, é a citação que é a principal citação do livro, né? Porque não é só sobre a culpa, mas é sobre a dialética, vamos dizer assim, a relação dialética entre culpa e responsabilidade. Esse ping-pong o tempo todo está presente no livro, né? E que marca o caráter trágico do livro também, muito, muito bem. E falando em tragédia, por que ele, na opinião de vocês, ele põe um título, né, que tem uma referência à deusa, né, da vingança grega? Tem uma coisa a ver com uma tragédia, assim, né, aquela coisa da visão de uma vingança, assim, né? Por que ele teria escolhido esse título? Vai lá, Isa. Vai, sendo que aí joga tragédias são os Tragédia. gregos são sua área. Gente, eu comecei a dar aula de existencialismo essa semana e toda vez que eu entro em sala de aula, eu fico lembrando dos estudantes que eles vão morrer a qualquer momento, né? Então, Nossa. agora vocês me mandando falar sobre tragédia. Bom, o que eu mais gostei desse livro foi justamente isso, como ele conversa com a tradição trágica antiga, né? Se você abrir a Poética do Aristóteles e você lê o que Aristóteles escreve sobre a tragédia, como ele formula lá ação, personagem, tudo, você vai ver que é quase esse livro aqui, né? Né, Isa? A gente estava falando isso no chat. E, assim, pontos que ligam muito bem o enredo desse livro à questão do trágico, né? Da tragédia enquanto forma, né? A tragédia sempre acontece com uma pessoa excepcional. Lembre-se, Édipo era alguém excepcional, alguém que era capaz de decifrar enigmas muito bem. E essa pessoa, ela falha em determinado momento, e é por isso que a tragédia ocorre, por causa de uma hubris, né? De, tipo, de confiar demais em o talento que ela tem. O Booker, ele confia demais nesse senso de responsabilidade dele, que ele não tem total controle sobre ele, como o sogro mesmo diagnosticou, e confia também demais no corpo dele, né? É um homem forte, está todo o tempo falando do corpo do Booker. Forte, ele só não foi para a guerra porque usava óculos, mas ele era basicamente um soldado nato, né, Isa? Assim, ele foi feito para ser um soldado, mas não pôde ser. E é isso, assim, tem também o momento da reviravolta, ali quando as borboletas invadem o acampamento, né? Tá, é tipo um presságio do que está para acontecer, né? Do que vai acontecer. Novamente, a questão de culpa e responsabilidade. É, tipo, todo mundo é responsável pelo próprio destino. Você pode não ser culpado, né? Esse debate sobre Book foi ou não foi o vetor da chegada da polio no acampamento. Talvez ele não tenha sido culpado disso, mas ele tem uma responsabilidade, né? Ele sente que tem a responsabilidade de encarar aquele destino dele de maneira fatalística, mas sente. E tem Então é esse isso. aspecto da... Desculpa, eu te Vai cortei. lá.
tentativa de fugir ao destino é o que te leva ao destino, que nem o Édipo. Exato. Quando a profecia fala, você vai casar com a sua mãe e matar seu pai, ele foge, ele fala, eu vou Ele embora. foge, é. E é o processo de fuga que, na verdade, faz ele completar o destino. O Book é a mesma Exatamente. coisa, quando ele foge de Newark, que ele encontra Apóllo. Então, até esse Exatamente. processo da tragédia, que é a tentativa de escapar ao seu próprio destino, que faz com que ele caia na sua cabeça. Exatamente. Outro ponto que eu estava aqui refletindo também é que muitas vezes a gente olha para o mundo grego como se fosse um mundo harmônico, né? Aquela comunidade que é um corpo harmônico. E a tragédia, ela rompe esse sentido de harmonia, como a história do Book também, né? A tragédia, ela rompe as mortes que vão sucedendo ali de Pólido, elas começam a criar desarmonia dentro daquela comunidade que Crianças, né, parecia tão, morrendo, né? uma coisa realmente que parecia aquelas cidadezinhas perfeitas, né? Aquela historiazinha tudo bem, uma pessoa que tudo bem, que cuida das crianças, e, né? E tem uma rotina lá de esporte, saúde e tal. E O próprio aí, questionamento, né, sobre a lei divina, né? Que é isso? O que é essa lei divina aqui, né? uhum, uhum. Como antigo, né? E até uma curiosidade, Isa, essa referência à talvez cultura grega antiga, antiguidade, ela está presente em outras obras do autor? É algo que ele costuma usar? O Ross é um grande leitor e ele é um grande fã dos clássicos. Os clássicos dele são mais o Dostoiévski do que a tragédia, nesse sentido, eu acho. O Kafka, ele é um grande assombrado pelo Kafka, assim, extremamente. Mas eu acho que esses temas da tragédia, esse tema de que você nunca pode fugir ao seu próprio destino, de que a tentativa de fugir de quem você é o que te leva justamente de volta para Uhum. isso. Esse é um arranjo que acontece muito na ficção do Roth. Essa ideia de que as pessoas tentam fugir de quem elas são só para cair de volta no que elas sempre foram. Esses personagens que não se movem, que põem fogo em tudo para no final terminar exatamente onde eles estavam para começar. Ele tem um apreço por uma imagem que aí vem de uma literatura clássica não tanto grega, mas latina, que é a imagem da pastoral, dos poemas pastorais e da pastoral. E o início desse livro é uma pastoral, que é esse cenário bucólico, como ele falou, as crianças brincando, importante, né? O Buck joga dardo. Não é só que ele é um atleta, ele é um atleta numa modalidade das Olimpíadas clássicas. É verdade. Tem toda essa imagética. Então, o início é uma pastoral, crianças correndo, esse jovem forte que lança dados e cuida delas. Então, o Watson é muito obcecado com essa ideia que todo mundo tem, ele espera, todo mundo busca uma pastoral, todo mundo busca esse lugar bucólico em que a gente vai estar bem. Ele chama, no Avesso da Vida, a pastoral de a homeland, então a terra natal do desejo. Sim. Então é onde tudo que você deseja está em casa, e isso é obviamente impossível. A ideia eu gosto que a ideia da felicidade apareceu, né? Se o Buck seria mais feliz, se ele poderia ser feliz. E quando essa pergunta apareceu, eu ri, porque eu pensei, bom, em 38 livros não há um único homem feliz na literatura do Philip Roth. Não existe. A pessoa mais perto de uma felicidade que a gente... são atormentadas, né? Todas elas. A gente tem uma mulher inglesa, que é a Maria, que aparece no Avesso da Vida, em um capítulo que se chama Cristandade, então parecendo apontar um negócio tipo felicidade é coisa de cristão. E ela, que mais ou menos, ela não é feliz, assim, ela é contente, ela é tipo, eu estou satisfeita com o que eu tenho. O resto dos personagens do Roth, eles são sempre homens no geral, estão na falta. Eles são atormentados pelo que eles não têm. Eles são atormentados pelo que eles não fizeram. Eles são atormentados por onde eles erraram. Eles nunca conseguem ficar num lugar de satisfação. E ele está sempre brincando, então, com essa imagem, essas imagens bucólicas e essa ideia da pastoral e do idílio, e de que todo mundo quer isso e a gente está sempre caindo para fora. Sim. É interessante isso, né? Tipo, a Isa levantou a questão da pastoral e voltando àquela cena das borboletas, é quase que um filme de terror, assim, o cenário pastoral, que é aquilo que você mais desejava, se tornando algo totalmente diferente, né? Uma questão do uncanny aí, né, Isa? Esse elemento do mundo virando ao avesso, né?
E falando até no cenário, né, que a gente está falando, quando a gente tem um grupo do Telegram com os leitores, e aí durante a leitura tinham muitos comentários de pessoas assim, eu não aguento mais ele falando que tá calor, que é um lugar muito calor, abafado, tô me sentindo abafado aqui. Juro, foi algo muito recorrente, assim, por que ele fala tanto do calor? Eu já entendi que é quente o lugar, que é ruim. Por que você acha qual a intenção do autor de talvez trazer esse cenário assim, essa coisa né, a coisa meio que incomoda, assim, esse calor tão grande? Opressivo, né? Uhum. Ano Vocês têm passado, alguma ideia, assim, do porquê ele teria usado isso? eu acho muito irônico. Não sei se foi ano passado ou retrasado, eu dei um curso sobre o Nemes e aconteceu em junho. Hum, E foi um inverno muito frio em São Paulo. E tava tipo 5 graus e a gente falando sobre esse livro. Eu acho que tem algumas coisas aí que a Ju complementa. Eu acho que o calor eu acho que entre essas imagens alegóricas que ele vai trazendo do Holocausto, o calor é uma delas, então Uhum. o sim. forno é um dos grandes, é uma das grandes imagens do campo de concentração nazista. Então essa Noorca é um forno, ela está assando esses judeus ali dentro. É um pouco essa imagem que ele está construindo. O calor tem algo de insalubre também, né? Ele lembra, por exemplo, a Veneza do Thomas Mann, a morte em Veneza, que Sim. tá quente, tá abafado, tem fluidos nojentos. Então, a doença, essa coisa do calor É é da onde as doenças. propagação da doença, Sim. assim. Isso, exatamente. Então, o calor como algo de insalubre. E o calor como desorganizador também. O verão é um desorganizador. O verão é a estação do desejo, o verão é a estação em que as pessoas usam poucas roupas e tá todo mundo suado. Nos livros da Marguerite Duras, tá todo mundo sempre melado e todo mundo Sim. sempre querendo se pegar. Então, eu acho que o calor tem isso. O verão tem esse aspecto de uma estação em que as morais são mais frouxas. A Sim. moralidade é mais frouxa no verão. E o Buck, ele é avesso a tudo isso. Né? Não sei se acho. Não, eu concordo perfeitamente, Cisa. E lembrando aqui, você falou também nessa questão, vamos dizer, sanitária, né? O calor e a- o espalhamento da doença, né? Os fluidos, etc. Lembra também, novamente, a questão do campo aqui, porque o cheiro que o Buck sente o tempo todo também é muito opressivo, né? Porque eu acho que tem uma fazenda de porcos, né, ali perto, algo assim. E então, porque você imaginar o campo, você não tinha só o calor dos fornos, você tinha o cheiro daqueles corpos sendo queimados o tempo todo, né? Eu estava lendo agora, terminei de ler um livro muito bom, mas muito pesado, The Escape Artist, que o autor toca justamente nisso, né? E é muito, muito complicado, muito, muito forte isso. E a questão da desestabilização. Lembra O Estrangeiro, do Albert Camus? Ele O matou. sol, que ele vai para a praia, vai matar o árabe, e a faca, né? O brilho do sol reflete na faca, coisas assim, pá, e é por isso que ele mata. Então, tipo, é a confusão geral de sentidos, né? E se você é exposto a uma temperatura muito alta, ou uma temperatura muito baixa, fica difícil pensar, né? Para quem já encarou um verão super quente no Oriente Médio, sabe o que eu tô falando, que não é fácil. Você não consegue superar isso, né? Você fica prostrada. Uhum, uhum. E um outro Pensar é tema, difícil. que eu acho legal e que até me remeteu um pouco à pandemia do Covid, que eu sentia que havia uma certa, né, apoio naquele momento era muito desconhecido, ninguém sabia como transmitia. Então me lembrou até um pouco o começo do Covid, né, que a gente não sabia, mas eu gostei porque o Buck, ele, apesar dele ter esse lado, né, de religioso, até questionando Deus e tal, e talvez seja até o Philip Roth querendo dizer isso, ele recorre à ciência, né? Ele acredita muito na ciência. Ele vai falar com o sogro dele que é médico, né? Ele confia nisso, ele não é um negacionista, né? Se a gente pensasse se o Buck tivesse vivendo em 2020, vocês acham que eles seriam, né, um negacionista ou alguém que confiaria na ciência, que ficaria em casa e obedeceria às regras? Poxa, não sei, porque o ser humano é uma caixinha de surpresas, né? E você veja o que o personagem do Buck se tornou quando ele teve a polio, ficou mais velho e se retraiu do mundo, né?
Então, é difícil a gente fazer essa especulação, né, Isa? Assim, talvez. Não sei, eu acho que o Buck tá em casa até hoje. Porque eu Acho que acho que tá. ele é tão incapaz de lidar com a possibilidade de que ele saia de casa e passe para alguém. Então, ele é tão incapaz de lidar com essa precariedade, com a possibilidade de É, que. E aí, no final, essa retração dele é assim também, né? Ele age no mundo, ele acha que o agir dele no mundo causou uma tragédia, então ele não age mais. É uma exato. questão de medo, então ele se retira totalmente. Se tudo que eu vou fazer pode ter uma consequência negativa, então eu não faço mais nada. É um pouco para onde ele vai. Exato. E eu acho que ele é incapaz de viver no fato de que o ser humano é uma caixa de surpresas, de que qualquer coisa que a gente pode fazer pode causar A dor do próximo, a né? dor do próximo. Um belo dia você pode, sei lá, atravessar a rua mais rápido e fazer uma pessoa tropeçar e sei lá. O Roth é alguém que trabalha nessa ideia de que qualquer dia uma Sim, bigorna pode cair na sua cabeça. E é. é nisso que ele é trágico também. Ele é um trágico no sentido clássico, porque ele está pensando a mortalidade está sempre ali para ele, a qualquer momento. Esse é um livro que a questão da mortalidade está tematizada, é o último livro dele, ele já é um homem de quase 80 anos quando escreve. Então é claro que a mortalidade está ali, Sim. está pensando nisso. Ele morre de uma doença anunciada, ele tem um problema de coração muito antigo quando ele Sim. finalmente morre disso. Mas, mesmo quando ele é jovem, a ideia de que um belo dia você pode estar andando na rua, o piano cai na sua cabeça e você morre de um jeito completamente estúpido, isso é algo, é uma possibilidade para ele. E o Uhum. Buck é incapaz de ficar nisso, né? Então, eu acho que o Buck está em casa até hoje, Tá em casa. com medo de passar, de voltar a viver, assim. Eu acho que a insegurança, porque um mundo pós-Covid é um mundo de insegurança também, né? Atravessa o De fato, tem uma muitos insegurança riscos, né? e uma Exato. insegurança atravessada, né? Que antes a gente que, tipo, sempre teve. O fato de que você pode ficar doente e morrer é uma insegurança que sempre teve aí, mas que a gente agora está muito ciente dela. Você não consegue Muito. mais fingir que não está vendo. E eu acho que o Buck não consegue. Uma vez que ele não consegue mais fingir que não está vendo, ele se retira do mundo. Uhum. Sim. Mas ele tá, né? E essa é uma parte muito aflitiva do livro, o fato de que eles não sabem como passa e eles não sabem o que Muito fazer. afetivo. Eles É. não tem nada que eles possam fazer porque eles não sabem. Uhum. Isso E é... bate muito com o sentimento que a gente teve durante o próprio início da pandemia Exato, também, né? total. Tipo, meu Deus, se eu pegar isso aqui, eu passo isso pro meu companheiro, pra minha sogra, como é que eu vou viver se algo acontece com eles? Assim, a Uhum. culpa é minha. Bom, eu vivi esse drama de Lucas, mas eu saí de casa, hein, gente? Eu saí de casa porque chegou uma hora que não dava mais. Não, eu também, por exemplo, eu fui um dos primeiros a pegar no Brasil Covid. Eu tinha um medo de passar para os meus pais, porque é isso. Fica quanto tempo no garfo que eu comi? Tipo, sabe, eu preso no meu quarto. Quanto tempo eu tenho que segurar as coisas aqui no quarto? Começou a acumular coisa, porque, tipo, eu não sabia nada. Então, o medo de que meus pais pudessem pegar, e aí a Sim. culpa. Eu ficava na minha cabeça, a gente fica pensando as coisas. Fiquei 15 dias no quarto. Se eu passar, como é que eu vou conseguir lidar com a culpa de acontecer alguma coisa, né? A gente tem muito esse medo, mas é isso, a gente não pode parar, né? Eu não posso me trancar, eu preciso me alimentar de alguma forma, a gente tomando as precauções, seguir as orientações médicas que tinham até Sim. então. E falando da mortalidade, que, né, eu acho que até talvez por ele estar no fim da vida, o Roth, não no fim da vida, mas, né, bem mais velho, é, ele devia ter um assunto, um tema muito presente, mas eu gostei de um trecho aqui que eu até marquei, que eu vou ler, quando ele fala do número de mortes, né, que começaram a ser anunciados. Ele fala assim: naturalmente o impacto das cifras era desalentador, assustador e desgastante, pois não se tratava aqui dos números impessoais que as pessoas estão acostumadas a ouvir no rádio ou ler no jornal, os que servem para localizar uma residência, indicar a idade de alguém ou estabelecer o preço de um par de sapatos. Aqueles eram os números aterradores que marcavam o progresso de uma doença horrível. E nas 16 sessões de Newark, equivalência e impacto à contagem de soldados mortos, feridos e desaparecidos na guerra de verdade. Porque essa também era uma guerra de verdade, uma guerra de extermínio, ruína, perda e danação. Uma guerra com todas as devastações da guerra. A guerra contra as crianças de Newark. Eu acho que aqui tem dois pontos. Tanto o paralelismo que ele traz entre a guerra, né, e a pandemia, mas essa sensação de falar assim, são números de pessoas, cada um número lá é uma pessoa que faleceu. Remete muito ao que a gente viveu, né, na pandemia. Eu lembro de ouvir muito isso na televisão, né, as pessoas comentando. A gente está normalizando as cifras, né? Ah, mas Sim. 1.000 pessoas morreram. Mas, gente, são 1.000 pessoas, né, que morreram, estavam morrendo por dia aqui no Brasil e depois mais. Mas
né, eu achei muito atual, assim, realmente. E a gente vê como talvez essa questão da epidemia e da pandemia é algo que realmente foi vivido, né, em outras ocasiões, e a sensação era a mesma, né? Esse começo incerto, eu acho que a gente conseguiu acompanhar no livro o que a gente viveu um pouco, né? Talvez se a gente tivesse lido um pouco antes da pandemia, quem leu, talvez até conseguiu identificar algumas coisas, né? Porque é como se seguisse um roteirozinho, lógico que hoje em dia com a ciência bem mais avançada, mas é impossível não se identificar, né? E também rola novamente, você falou do paralelismo, rola novamente como se fosse um recado aí. Olha, você não viveu o que aconteceu na Europa, você não conhecia essas pessoas diretamente, mas cada número daquelas pessoas que morreu ali representava algo para alguém. Era uma pessoa que outra pessoa conhecia, era um familiar, um pai, uma mãe, etc. Então, vamos dizer assim, não são 6 milhões de mortos, como se as vidas pudessem ser reproduzidas depois, tipo um programa de reflorestamento, né? São relações que se acabam e que nunca mais vão voltar. É o mundo que se foi, né? E que é algo que ele está experienciando ali na epidemia de pólio, numa escala, claro, muito menor, mas que serve, né, como que serve como esse espelho também, né? E eu acho que nesse espelho tem algo que ele também coloca, que é quando ele fala os números dos soldados e as mortes da polio que eram pessoais. Ele também está espelhando esse sentimento dos judeus do mundo, lendo as notícias do Holocausto e pensando, poderia ser eu. Não é um soldado Exato, anônimo, não é uma pessoa desconhecida. Tudo bem, pode ser um judeu polonês que eu nunca vi na vida, mas ele é um judeu polonês que eu nunca vi na vida, sendo morto por ser judeu. exato. Poderia ser eu. Então, essa sensação de que as notícias do Holocausto chegam para as comunidades judaicas do mundo com um sentimento muito pessoalizado, e essa é uma ambiguidade que o Roth fica, e que outros escritores têm muita dificuldade de olhar de frente, mas o Sim. Roth fica nela, que é, sou eu e não sou eu. Não Uhum. fui eu não estava lá. Mas se eu estivesse lá, eu teria morrido por isso. Se o Hitler tivesse ganhado, porque isso acho que é um aspecto, né? O projeto nazista não é só o extermínio dos judeus europeus, o extermínio de todos os judeus durante todas as épocas. É o fim total de uma população. Então, essa ambiguidade da memória do Holocausto, que é minha e não é minha, e fala de mim, fala do Roth e não fala dele, ele senta nela. É o lugar onde ele Uhum. escreve sobre. E então essa parte pensa muito isso também, eu acho, dessa comunidade lendo notícias e um Estados Unidos inteiro que lia notícias sobre os judeus deportados, as leis raciais. Agora Uhum. isso aconteceu, aquilo aconteceu como se fossem, tá bom, esses judeus lá na Alemanha que agora não podem mais ter loja, que eu tenho a ver com isso? E a comunidade que lia cada uma dessas notícias como pessoal, como um ataque a si Sim. mesma. E eu acho essa passagem, essa interpretação é um pouco a beleza da literatura também, porque ele escreve esse livro em 2008, se eu não me engano, pensando, claro, em epidemias do passado, mas muito mais talvez pensando em outras questões e outras leituras. Dificilmente pensando que um leitor vai pegar esse livro e ler de uma maneira tão próxima e tão Sim. pessoalizada, como de repente em 2023 a gente faz. Eu acho isso muito bonito Uhum. da literatura, que ele Ah, escreve isso é incrível. pensando Sim, outras coisas, e é aí uma 15 anos depois loucura. a gente está aqui É e muito. ele jamais deve ter achado que as pessoas iam ler esse livro Não, tão pessoal. não, Sim. não, não. É, e até passando um pouco para outra parte do livro, que eu acho que é muito impactante também, que é o final, né? O último capítulo, que é o diálogo, né? Quem é esse narrador? Seria um pouco até o próprio Roth falando em alguns momentos, parece, nessa conversa. Eu até anotei aqui um trecho que mostra um pouco o que a gente falou do Buck ainda estar em casa se fosse hoje em dia, né? Assim, algumas pessoas têm sorte, outras não. Toda biografia é uma questão de chance, e a partir Uhum. do momento da concepção, a sorte, a tirania da contingência, comanda tudo. Acredito que era isso que o Sr. Cantor se referia ao condenar o que chamava de Deus. Uhum. O que vocês acharam desse capítulo final, assim, né? Qual que foi no grupo, né? Muitas pessoas falaram, mas isso muda um pouco, prejudica um pouco a imagem que eu tinha do próprio Buck, né? Assim, o que vocês acharam desse capítulo final?
Só emendando com a questão da tragédia, né? A sorte, destino como sorte e destino, né? O destino tem essas duas faces, né? Vamos dizer Uhum. assim. É uma questão do trágico também, né? E como a Isa falou, ela lembra muito bem, a moralidade é apenas mais um outro fetiche, né? Não adianta você ser tão moral, porque o elemento da sorte, ele permeia a experiência humana. Então, independente do que você faça, né? E até, desculpa te cortar, Ju, mas quando eu pesquisei sobre a deusa da vingança, quando a gente põe a palavra Nêmesis, um dos significados é justiça distributiva, né? É aquela coisa assim, tipo, não há bem não há bem nenhum mal. É uma coisa, né, distributiva, até lembra a ideia de tipo da sorte, assim, né? Não é algo certo, vai depender de outras circunstâncias, de outros aspectos. Então me lembrou isso quando você falou. Mas tem uma coisa do último capítulo que eu acho que é um tema que a Isa aborda super bem, que é a questão do corpo, Isa. Você falou do Buck atirando dardos, e tem aquela parte do narrador rememorando, né? Um momento ali da adolescência dele que eles foram todos assistir o Buck jogando dardo, que é realmente essa cena assim, idílica, belíssima, assim como o Philip Roth narra. É, mas, assim, tem a coisa do corpo, a decadência do corpo, é o corpo que já não responde mais. Tem sempre esses homens, assim, muito atormentados por isso, né, no Roth. Fala um pouco disso aí na perspectiva. O Roth é um escritor do corpo. Ele tem homem comum. Ele tem uma fala que ele diz: a velhice não é uma batalha, a velhice é um massacre. Ele é um escritor do corpo, ele é um homem do corpo. Quando ele fala sobre ele, ou quando ele conta da biografia dele, ele é um hedonista. Uma vez eu vi a Zoe Kazan, uma atriz que estava na adaptação da HBO de O Complô contra a América. Ela faz a mãe. E ela no Twitter falou que ela estava lendo o Roth, revisitando vários livros dele para poder fazer essa personagem. E que ela revisita a autobiografia dele, que é Os Fatos. Uhum. Porque a personagem inspirada na mãe, ela revisita. E ela fala que marcou muito ela, uma imagem que, assim, o Roth criança e a experiência de acolhimento, de amor materno que ele tem, a cena de amor materno que ele tem é um dia que ele tá num táxi com a mãe, é inverno, tá muito frio, a mãe tá usando um casaco de pele de foca, e ela coloca ele dentro do casaco. E essa é a imagem de amor materno. E ela falou, o Roth é um escritor tão material, até o amor materno é um processo de pegar um casaco de pele e colocar em volta de uma criança. Tem um livro que não está traduzido para o português, infelizmente, porque é muito legal, que chama Asymmetry. E que o livro é de uma escritora que teve um caso com o Philip Roth. Ela assumiu, ele assumiu também. E o livro é sobre uma menina tendo um caso com um escritor muito mais velho. E fica ali no ar que pode ser que esse escritor seja o Philip Roth. E é muito engraçado porque ele está muito preocupado em ensinar para ela coisas do tipo: você combina biscoitos de chocolate com uísque. E depois de não sei o que, você toma uma... Então, uma coisa do corpo, o Roth, ele é esse homem, assim, ele é esse escritor, o corpo se impõe. E tem no Roth, em vários outros escritores, mas no Roth ele tematiza isso com muita autoconsciência. Uma relação entre virilidade e escrita criativa. A possibilidade de escrever diz do quanto eu sou um homem. A impotência é um tema e ela está sempre ligada ao bloqueio criativo. Fico impotente, portanto não consigo escrever. Estou no meu corpo, consigo. A lição de anatomia é um livro em que o personagem é assombrado por dores e não consegue escrever. Então, o corpo. E o corpo, ele impõe para a gente limites. O corpo, a materialidade do nosso corpo é o que mais impõe o fato de que a gente um dia vai morrer. Você vai morrer porque você é um corpo. E impõe os limites da racionalidade. No Roth, isso é um problema também. Quero ser uma pessoa muito racional, mas, putz, passou uma mulher muito bonita na rua. Os personagens do Roth são esses homens também. Eles se desorganizam no desejo, eles se desorganizam porque uma mulher é muito bonita. Se desorganizam total, assim. Perdem tudo. O Mike Sabat perde tudo, porque aquela menina Nick era muito assim. Eles perdem todas as coisas por causa do prazer sexual. Então, o Roth, ele usa a corporalidade também
como essa simbologia muito forte dos nossos limites. O corpo é o nosso limite. É o limite da existência, é o limite da racionalidade. A racionalidade esbarra no fato de que o corpo existe, ele precisa viver. E o Buck gostaria de não, né? O Buck gostaria que esse corpo dele, primeiro, essa devoção a um corpo que vai ser forte, vai ser saudável, vai jogar. O que ele está tentando é aperfeiçoar o corpo dele no limite, que esse corpo deixa de ser deixa de ser um limitador. E a relação dele com a Márcia é um ser mais sexual que ele também. Então, essa desorganização que o sexo no Ross sempre entra para desorganizar as pessoas. Nunca é um negócio que você faz e sai ileso, assim. Sempre entra para bagunçar todo mundo. E o Buck, ele não quer ser bagunçado por isso. Ele fica, né? Ele tem... Então, eu acho que o corpo, ele é o destino final. O corpo é o destino final do ser humano. A gente não escapa de ser corpo. E o Ross pensa isso. Eu queria, na verdade, voltar na questão do narrador, porque eu acho que esse final, quando o narrador a gente vai descobrindo... Só um segundinho, Isa, isso do narrador que eu acho muito legal, que também a gente vai falar, mas voltando para o corpo, que no final, o próprio Buck, o corpo dele é limitador, depois que ele fica com os sintomas, as sequelas, para voltar com a Márcia, né? Porque, querendo ou não, a cabeça dele tá ótima. Ela fala que quer ficar com ele, que o corpo, para ela, não é um limite. Mas ele impõe esse limite do corpo dele, ele não tá, né, ele tá com sequelas, que ele não admite ficar com ela. E ele se esconde, e é isso, deixa de literalmente sair de casa, porque o corpo limitou ele totalmente, né? A identidade dele tá naquele corpo, né? Tipo, naquele corpo do esportista, né? Muito E aí eu pesado até mesmo. vi reportagens, né, de pessoas que até hoje em dia estão vivendo no pulmão de aço. E é muito inspiradora, por um lado, porque são pessoas que querem viver, entendeu? Elas estão presas, né? Mas vivem, estão felizes de estarem vivas, sabe? Então, é muito o contraponto ao Buck, que ele estava vivo, ele conseguia fazer coisas. A mulher era apaixonada, a Márcia era apaixonada nele, queria continuar com ele, mas não, o corpo físico era o suficiente para limitar ele, né? No fim, a tragédia do Buck não é a pólio, é ele mesmo. A tragédia final dele não é porque ele pega pólio, é porque ele poderia, e o narrador fala isso para ele, você pegou, você poderia ter... Tudo bem, ele fica com sequelas, uma série de coisas, mas a vida dele não está impedida, não está acabada. Não. O que acaba com a vida dele é ele. E aí, eu só pego esse trecho que é exatamente o que você está falando, que é do último capítulo também, que não seja seu próprio inimigo, já há crueldade suficiente no mundo, não piora as coisas se fazendo de bode expiatório. Né? Então eu falo, quem é esse narrador que está falando isso para ele, né? Porque parece que está dando uma lição de moral depois do livro, está falando, vem aqui, personagem, deixa eu explicar o que você está errado. E aí tem até um outro trecho, que para minha mente ateísta, propor um tal Deus, sem dúvida, não era mais ridículo do que dar crédito às divindades adoradas por bilhões de outras pessoas. Já a rebelião de Buck contra ele, Deus, me parecia absurda simplesmente porque não era necessária. Buck não conseguia aceitar que a epidemia de pólio que atingiu as crianças de Wicca e as crianças de Indian Hill foram uma tragédia. Ele precisava converter a tragédia em culpa. Precisava encontrar uma necessidade para o que ocorria. Há uma epidemia e Buck necessita de uma razão para ela. Tem de perguntar por quê? Por quê? Por quê? O fato de que ela não tem sentido, de que ela é acidental, ilógica e trágica, não o satisfaz. O fato de que é um vírus que se prolifera não o satisfaz. Ao contrário, ele busca desesperadamente uma causa mais profunda. Esse mártir, esse maníaco à procura de uma razão, e descobre o porquê em Deus ou nele próprio, ou misticamente, misteriosamente, na terrível ligação dos dois como um só exterminador. Então, quem é essa pessoa? Parece que é o Rolf falando, né? Eu, ateísta, ele falando, seria o Rolf, né, dando uma lição de moral no Buck? Aí eu acho que o que eu ia falar do narrador existem escritores que são capazes de sair deles mesmos e escreverem narradores que são qualquer coisa. O Ian McEwan, o narrador é um feto, o narrador é uma inteligência artificial, sei lá. O Roth não é, ele não é. Ele não sai dele mesmo, ele não consegue, e ele está plenamente ciente da deficiência dele, ele não sai dele mesmo. Inclusive, a crítica que mais é feita a ele é essa, de que ele nunca consegue falar de nada que não seja o próprio umbigo de uma certa maneira. Eu discordo de que ele fala de outras coisas, mas eu acho que ele nunca olha de um lugar que não seja o próprio umbigo, isso é verdade. Então, ele pode ter personagens que não sejam ele. Como a gente falou, o Buck não é ele. O Buck é um estranho, o Buck é uma pessoa diferente. Tem outros personagens que não são ele ao longo da bibliografia dele, mas o narrador é sempre ele. Porque ele pode contar a história de um diferente, mas ele está olhando de onde ele está olhando.
No fim das contas, no Roth, é como se a autoficção, a autobiografia fosse um limite. E aí esse livro circula temáticas do Holocausto, que aí justamente encontra essas duas coisas, o Holocausto como também o limite da autobiografia. No final aqui, a minha tese foi essa, mas voltando. Mas então o narrador é ele. Ele pode contar a história de outra pessoa, mas ele está sempre olhando de onde ele tá, de quem ele é. Ele pode contar a história do Buck, mas olhando do ponto de vista de quem ele, Philip Roth, é. Esse homem, esse ateu, esse hedonista, esse amoral, esse todas as coisas. Para quem, sei lá, os leitores ficarem interessados nessa virada do narrador, eu recomendo ler a Pastoral Americana, porque o que ele faz com isso, da ponte entre narrador e protagonista, é um negócio de louco. É interessante como também, né? A chave para se ter uma boa vida é justamente você usar a sua própria deficiência, a sua própria limitação, o seu próprio favor, que é o que o narrador do livro faz, né? É por isso que ele consegue estudar arquitetura, casar, e aí você vê que coisa bacana, que ele vai ter um escritório justamente para adaptar as casas, né? Para deficientes, sobreviventes de pólio, adaptar para você poder viver, porque e o Roth, ele sabe que ele tem essa deficiência, né, Isa, da narração, tá sempre falando do umbigo dele, mas ele adapta de uma maneira tal que faz uma obra genial, né? Tipo assim, muito rica de assuntos. Tinha uma coisa, além dessa, que eu queria dizer do narrador, sim, é a questão de como o narrador comenta, que o Pedro levantou, a maneira como o Buck percebe Deus, né? A maneira como o Buck questiona Deus. Eu acho que tem um determinado momento do livro, não me lembro mais em que situação, que se comenta ok, Buck tinha um físico maravilhoso, mas ele era meio limitadinho da cabeça, né? A cabeça dele ele não era um homem brilhante. Se ele fosse um homem intelectualmente apto, né, se ele tivesse a intelectualidade ou o pensamento como uma via de escape, talvez ele tivesse encontrado outra solução para como viver depois da poli. Mas não. E o discurso dele sobre Deus, que é bastante dualista, o Deus de Márcia é bom, porque, claro, ele é uma menina de classe média, o meu Deus é ruim porque eu estou no bairro de gente pobre, de gente que está morrendo, e fede faz calor, né? Trabalha muito o ressentimento social, né? Ele é um cara que, além de ser limitado intelectualmente, ele é ressentido o tempo todo, né? É esse ressentimento que eu acho muito interessante. E eu penso no título também, porque a gente usa a palavra Nêmesis, é uma deusa da vingança, mas a gente usa muito a ideia do Nêmesis como um inimigo, o arqui-inimigo, o Nêmesis de alguém. E no fundo do Buck é ele mesmo. A gente Exato. começa o livro pensando, bom, o Nêmesis de todas as pessoas é Apólio, o inimigo a ser, mas o Buck no final é ele mesmo. Exato. Uhum. Não, esse final para mim eu acho que foi muito legal, esse último capítulo, assim, sabe? Botou Foi meio que um fantástico. ponto final e lógico que tem muita a intromissão do narrador. Para terminar, algumas coisinhas. Que queria achar assim, que vocês, opinião pessoal, tirando um pouco o lado acadêmico de vocês, que é incrível, a gente aprendeu muito aqui também, mas assim, o que vocês acharam do livro? É uma leitura que vocês gostaram? Né, Ju, como um leitor também não tão especializado no Roth como a Isa, e da própria Isa, que já leu tudo do Roth, tipo, né, nossa opinião, em que pé que tá, assim, o Nêmesis para você? Vou primeiro porque a minha resposta vai ser bem não especialista, né? Olha, eu acho que esse até agora foi um dos que eu mais gostei. Eu já falei para Isa que meu predileto do Roth é Marco Mana, mas ainda não li todos os livros do Roth. Eu gosto de Marco Mana porque ele lida muito bem com o problema da identidade ali. Quão complexa é a questão da identidade. Mas esse por conta da maneira como ele se utiliza de aspectos da tradição judaica, de aspectos da tradição clássica, né? Da antiguidade clássica, da maneira como ele faz esses paralelismos entre a epidemia de pólio e o que está rolando na Europa na década de 40. Eu achei um livro genial, um livro muito bem fechadinho, né? Muito bem amarradinho. E muito gostoso de ler, assim. Fiz até uma lista aqui no meu caderninho, quais livros de Roth eu já li, quais ainda preciso ler. O próximo será Pastoral Americana, Isa, que foi a grande sugestão de Isa para mim.
Mas agora eu tô Eu vou curiosa para adotar essa, saber a eu vou reação. adotar essa sugestão, porque eu ia falar para vocês, escolham o meu próximo Roth. Então vocês também podem me ajudar. Será a Pastoral Americana, Isa? O que que você acha? Ou Tenho leio duas Marco sugestões. Mana antes? Me conta, quero ver suas Não, eu tenho sugestões. duas sugestões para o Tá. próximo. Eu também tenho uma opinião que, no fundo, é a opinião de leitura, que é eu não amo esse livro. Eu acho que Eita. ele é maravilhoso, em termos de você fazer uma análise Polêmica. técnica, crítica, ele é tudo isso que a gente falou, ele faz esse É. jogo, ele é complexo, ele tem tudo. Eu, enquanto leitora, o processo de, eu não amo esse livro. Ah. Eu gosto mais, eu amo mais o Ross quando ele é mais sujo. Eu gosto desses protagonistas do Ross que são homens horríveis. Uhum. Eu falo que eu, enquanto leitora, o meu gosto de leitora é sempre quando eu falo para alguém, eu odeio todo mundo nesse Aham. livro, também. Você gosta quando ele traz um É. macho escroto, assim, no livro. Exato. Uma amiga adora, ela ri muito que eu adoro o livro de Homem Lixo, mas eu adoro, tipo, Morro dos Ventos Uivantes, todo mundo é horrível. Eu Aham. Sim, nossa. Morro dos Ventos Vivantes foi um que eu li amo. de uma sentada, não Eu não parei de li ler. ainda esse. Então, esse livro eu não amo, porque eu não gosto do Buck. Lá pela metade Uhum. eu tô tipo, cara, pelo amor de Deus, que coisa chata, eu não quero Uhum. mais saber do seu drama. Aham. Eu acho o livro excelente, assim, a opinião crítica é que ele é excelente, mas enquanto o processo de leitura não é um dos Ross que eu Né? gosto mais. Eu gosto mais quando o Ross tá mais na lama, quando os protagonistas dele são esses homens, tipo, detestáveis. Os meus preferidos do Roth são a Pastoral é um livro que eu acho maravilhoso, o Teatro de Sabá e o Complexo de Portnoy, um livro que eu tive, na verdade, uma jornada. Quando eu li pela primeira vez, eu gostei, tive essa Então, sensação, sabia que eu li, eu só li uma vez, eu não... eu li, eu falei, meu Deus, eu já entendi que é sobre o seu pinto, tá bom já. E Uhum. aí, É. quando eu tive que reler para o doutorado, eu tive outro É. momento com ele, É. assim. A Ó, eu Pastoral aprendi a reapreciar o Complexo do Portnoy por sua causa, basicamente, assim, por conta dessa chave aí que se deu, toda do corpo e tal, assim, né? do corpo, da Nossa, masculinidade. Acho que tem algo que a gente não falou também, que é da masculinidade judaica, do homem judeu como esse homem visto como fraco, impotente. sim, Tipo, o estereótipo do homem judeu é o Woody Allen, não é o Buck sim, Campbell. Tipo, não. o meu preferido do Roth é A Pastora Americana, é um dos meus livros da vida, assim. Ele é uma porrada. Eu acho que foi um dos livros que eu terminei e eu fiquei mais, tipo, você fecha o livro, aí você fica sentado, olhando, o que eu faço da minha vida agora que eu li isso? E gosto muito do Teatro Sabá também. Mas a minha sugestão do próximo, eu diria, A Pastoral é um livraço, assim. Mas eu gosto muito também, e eu acho até, para quem gosta do Nêmesis, é um livro que eu acho que faz sentido, é o Complô contra a América. Uhum. Porque é um negócio mais Tá. terno. Eu acho que tem tanto Nêmesis quanto Complô, o Patrimônio também tem esse aspecto dele, que é um Ross menos duro, um Uhum. Ross mais afetuoso. Uhum. O Complô, ele tem esse aspecto também de romance histórico, mas ele é uma história alternativa, ele está imaginando um outro passado. Ele levanta alguns dos mesmos temas, mas eu gosto mais do que do Nêmesis. Eu acho que no Complô ele fica mais nessa... E eu acho que os pais são personagens parecidos com Buck, mas mais complexos, em que eles também estão tentando fazer o melhor que eles podem, mas eles não são tão restringidos por essa moralidade, esse peso, né? Doentia, Os pais são heróis da vida comum. Eles sim. têm esse aspecto do heroísmo, mas eles são heróis da vida comum. Se que eu preciso fazer um negócio meio moralmente duvidoso, mas para cuidar do que está aqui, é isso. E a Pastoral, ele traz um personagem parecido com Buck, é um livro parecido estruturalmente em alguns sentidos, mas a tragédia é pior, assim. A Pastoral acaba com o dia de qualquer um, mas é isso. Então A vou Isa, ler Complô contra a América. só fechando, né? A Isa falou da questão da masculinidade judaica e realmente a gente passou assim quase direto, né, Isa? Porque tem sempre aquele questionamento, os meninos não podem pegar essa doença. Imagina esses meninos, como eles vão se desenvolver, né? Já sofrem tanto com tudo. E essa questão, esse questionamento dos meninos, coitados, que vão pegar isso, vão ficar mais ainda debilitados socialmente. É um ponto muito importante, né? Outra coisa que a gente também esqueceu de falar, a questão da penitência com relação ao ocorrido do Holocausto, né? O Bashev Singer tem um livro, O Penitência, em que o personagem principal é super hedonista e aí, porque aconteceu o que aconteceu, gira uma chave na cabeça dele e ele resolve virar um judeu super ortodoxo, super certinho e tal.
tendo uma vida totalmente ascética. Eu fiquei pensando também se o Buck, no final, por ele ter feito essa história, né, de não querer casar-se com a Marcy, então seria um processo de penitenciação também, né? Eu acho que ele faz isso, né? Eu acho que ele Outro faz. paralelo aí. Faz sentido. Não, pessoal, foi muito boa a conversa, adorei o papo. Vocês sabem muito, muito mais que eu, que sou um simples leitor. E aí, queria que vocês deixassem as suas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar vocês. E é isso, se tiverem últimas comentários, últimas falas que vocês querem deixar, e também uma pergunta, curiosidade, que cada uma está lendo agora, né? Vai lá, Isa. Então, nas redes sociais é @isasinai, no Twitter, no Instagram. No Instagram eu falo de livros. Não sei se esse vídeo vai sair hoje, mas Não. curiosamente amanhã, não, isso que eu ia falar, que Eu amanhã não sei, não sei, pode ser que saia. Hoje não é sei, dia. tanto faz. Eu ia dizer que foi muito curioso, porque amanhã eu vou na Megafauna fazer uma leitura de comemoração dos Ah, 90 anos do Roth. Então, ler, que tipo, eu legal. e os Tá. trechos preferidos. Mas, Que enfim, horas é que é? 5 da tarde. Tá. Na Megafauna, eu, a Noemi Jaffe, mais um Ah, outro querido. escritor. E aí eu vou ler diferente um pedaço da Pastoral, um pedaço de Chá de Sabá e um pedaço de Operação Shylock. Mas, Vou enfim, tentar passar. @Isa Sinai no Twitter e no Instagram. Tem um livro publicado sobre o Ross, tá pela editora Folhas de Relva, se alguém estiver interessado em prosseguir. E eu tô lendo, nesse momento, 2 livros. Eu tô lendo os livros da Selva, do Rudyard Kipling, na ediçãozinha da Penguin, que eu comecei achando meio, não sei, agora estou conquistada. E o Herança, o livro novo do Jacques Fuchs, escritor brasileiro, que também tem bastante a ver com esses temas todos, e que, enfim, vai lançar semana que vem num outro evento. Gente, eu acabei de ler ontem um livro chamado Iena 1800, que é uma historiazinha intelectual sobre filosofia alemã ali do comecinho do século XIX. Não é nada extremamente cabeçudo, é mais tratando dos filósofos da época e dos escritores da época como personagens de romance mesmo, assim. Os temas filosóficos, eles são meio que secundários, mas a experiência vivida dessas pessoas na cidade universitária de Viena é o que mais pesa, assim. Então é bem interessante, né? Porque está tratando justamente do período do romantismo alemão e tal. Então você tem Schlegel, Goethe, Schiller, Hegel entra também na parada. Então, tipo, você vê esses relacionamentos se formando. E é escrito por um rapaz super novo, mais novo que eu, né? Todo mundo tá ficando mais novo que eu. Nascido no final da década de 80. Esqueci o primeiro nome dele, mas o segundo é Neumann. E ele é especialista em filosofia alemã, justamente nesse período. Ele escreve de uma maneira muito bonita porque ele também é poeta. Então, eu acabei de ler ontem, ainda estou decidindo qual vai ser o próximo livro. E para vocês me acharem na internet, no Instagram, _Stardust, e no Instagram não, peraí, no Twitter, _Stardust, e no Instagram, The Stardust, tudo bonitinho, juntinho, assim. Mas também estou escrevendo para Folha, então de 15 a 15 dias sempre sai uma coluna minha lá no site da Ilustríssima. Então, é isso. É Qualquer coisa, se isso. não me achar por nenhum lugar, me acha lá. Combinado, pessoal. Obrigado, meninas, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho de vocês. E a gente continua se encontrando aí no mundo dos livros. Beijo, pessoal. Até o próximo mês, até a próxima conversa do Desafio Bookster, que vai ser sobre o livro Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, que eu tô doido para ler. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.